Jesus Cristo mesmo disse, de vida cristã. Isso lá no ano de 2002, adorando a Deus com os hinos da harpa cristã lá dentro. No Evangelho de João, capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo, ensinando Nicodemos acerca dos princípios, dos padrões e da cultura do reino de Deus, ele cita um versículo muito extraordinário que diz respeito às nossas vidas espirituais. Jesus Cristo disse, o vento assopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que palavra maravilhosa e também desafiadora, pois para mim, que sirvo ao Senhor há cerca de 25 anos, por sua imensa graça e misericórdia, que até aqui tem nos sustentado, um dos maiores desafios da minha vida como um cristão, como um servo de Deus, como um pregador do Evangelho, é exatamente andar no Espírito, se mover segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Pois o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, o vento assopra aonde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde ele está vindo e nem para onde ele está indo. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vou compartilhar uma experiência contigo, um testemunho que aconteceu quando eu tinha ainda 2 anos de vida cristã. Isso lá no ano de 2002. Morava eu na cidade de Sorocaba, congregava ali nas Assembleias de Deus, e um certo dia, um irmão que era ministro de louvor, um adorador, ele me fez um pedido. Ele me disse, Rony, você poderia me levar até a cidade de Araçoiaba da Serra, que fica cerca de 10 quilômetros aproximadamente de Sorocaba? Ele iria cantar em um congresso, ele iria louvar a Deus em um congresso de jovens ali naquela cidade que estava se iniciando. Com alegria no meu coração, nós não tínhamos culto na nossa congregação naquele dia, então peguei o meu carro e com alegria fui ali levar o servo de Deus. Mas o nosso Deus tem planos diferentes dos nossos, por isso eu disse, o maior desafio da minha vida é andar no Espírito, é se mover segundo a vontade e a direção do Espírito Santo, é atender o cronograma do Espírito Santo de Deus. Ele me fez um pedido e eu prontamente decidi ajudar o servo de Deus, levar ele ali naquele congresso, para que ele pudesse estar louvando o nome do Senhor naquele lugar. Mas nós nem havíamos saído ainda do bairro onde nós morávamos, foi quando, ali andando com um carro muito bom, um carro seminovo na época, que não apresentava falhas nenhuma. Impressionante, nós saímos da nossa casa, andamos cerca de 2, 3 minutos, virei uma esquina ali, e exatamente quando eu estava passando na frente de uma igreja, uma congregação que havia ali naquele bairro, um lugar que a gente não conhecia, nunca havia estado ali, o meu carro morreu, parou bem na frente daquela igreja e não quis pegar mais. Dei partida várias vezes e o carro não pegava. Abri o capô, olhei ali, vi se tinha acontecido alguma coisa diferente, nada aconteceu. E enquanto nós estávamos ali mexendo, tentando fazer o carro pegar, eu escutei os irmãos que congregavam ali naquela igreja, adorando a Deus com os hinos da harpa cristã lá dentro. Eu disse para aquele irmão, falei, irmão, que interessante. Esse carro é um carro muito bom. Esse carro é um carro que não apresenta problemas. E do nada esse carro morrer e parar aqui de frente desta igreja, será que não é da vontade de Deus que nós venhamos cultuar nesse lugar? E ele me disse, se fosse da vontade de Deus, eu não teria recebido o convite para cantar naquele lugar, eu tenho um compromisso naquele lugar. Mas, conforme nós ficávamos ali mexendo com o carro e ouvindo os nossos irmãos ali dentro adorando a Deus, era uma igreja simples, uma igreja bem pequena, mas os irmãos estavam adorando a Deus ali com fervor e com grande alegria. Aquela chama ardia no meu coração, aquele desejo de fechar o carro, entrar ali e congregar com aqueles irmãos era muito grande. Mas insisti com aquele irmão e ele não quis. Foi quando eu disse para ele, olha, eu vou fazer um propósito contigo. Eu vou dar na partida nesse carro. Se eu der na partida e o carro pegar normalmente, é um sinal de Deus que é para a gente ficar e congregar nesta igreja que nós não conhecemos hoje.
Mas se eu der na partida e o carro não pegar, eu vou chamar um táxi, vou pagar esse táxi e esse táxi vai levar você para você atender o seu compromisso lá. Ele topou o desafio. Contamos até 3, dei na partida e o carro pegou normalmente. Dei na partida novamente e o carro pegou de novo. Aí ele disse, não, agora que o carro pegou, nós vamos congregar lá onde eu tenho compromisso. Eu dei na partida e o carro não pegou mais. Resumindo, entramos num acordo ali, começamos a perceber que a vontade de Deus não era que nós estivéssemos naquele congresso, mas estivéssemos ali congregando com aqueles irmãos que até então nós não conhecíamos. Fechamos o carro, entramos para dentro daquela congregação. O culto discorria ali normalmente. Foi quando ali o irmão, um evangelista, dirigente daquele culto, um culto muito abençoado, um irmão muito querido que nos recebeu ali, ele deu a oportunidade para esse meu irmão louvar a Deus ali. Ele se levantou, contou ali o que havia acontecido, louvou a Deus, Deus visitou aquela congregação de forma extraordinária e eu fiquei ali vendo o trabalhar de Deus. Finalzinho do culto, faltando cerca de meia hora para acabar o culto, aquele irmão evangelista que estava dirigindo o culto, ele me deu a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Com alegria no meu coração, peguei ali a minha bíbliazinha, me dirigi até o altar, abri a Bíblia ali em Isaías 38 e comecei a falar sobre a doença e a cura poderosa do rei Ezequias, descrita ali em Isaías 38. Mas conforme eu estava ministrando ali a palavra do Senhor, conforme o texto ali nos ensina, narrando ali aquele acontecimento extraordinário, onde o rei Ezequias recebeu a cura do Senhor, depois de ter sido sentenciado à morte pelo próprio Senhor, pregando ali, o Espírito Santo de Deus começou a visitar o meu coração de forma sobrenatural. Meu coração começou a queimar. Eu que estava iniciando o ministério de pregador, eu que estava iniciando a minha vida como pregador, como evangelista, eu comecei a perceber que o Espírito Santo de Deus estava para me dar uma experiência sobrenatural naquele lugar. Então, entreguei-me ao Senhor, coloquei-me nas mãos do Senhor como vaso pela sua misericórdia e deixei o Espírito Santo fazer exatamente aquilo que ele queria. Foi quando ali pregando sobre a doença e a cura de Ezequias, dando seguimento ali à pregação da palavra conforme aquele texto, eu percebi que a minha mão se levantou sozinha e apontou em direção de uma jovem senhora que estava naquele culto. E eu percebi quando a minha língua amorteceu, a minha boca amorteceu, e da minha boca saiu a seguinte palavra: jovem senhora, esta enfermidade não é para a tua morte, mas é para a glória de Deus. O nosso Deus vai operar um milagre no teu corpo físico doente, ainda hoje, e você vai glorificar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Só que naquele exato momento, que a minha boca estava adormecida, a minha língua estava adormecida, que eu ouvi aquela palavra de conhecimento saindo da minha boca, era a minha primeira experiência sobrenatural com Deus, pregando a palavra. Eu só tinha 2 anos de crente. Estava ali há cerca de 5, 6 meses começando a pregar o Evangelho, começando a evangelizar, começando a pregar em alguns lugares. Aquela foi a primeira experiência sobrenatural que Deus me deu. A minha mão se levantou sozinha, o meu dedo apontou em direção daquela jovem senhora e aquela palavra de conhecimento saiu da minha boca. E naquele exato momento que isso aconteceu, aquela igreja ferveu, aquela igreja adorava a Deus, glorificava ao Senhor, irmãos chorando, irmãos se alegrando, e eu comecei a não entender o que estava acontecendo ali. Preguei mais um pouquinho, permiti um tempo para que os irmãos desfrutassem daquela unção, daquele poder de Deus que veio sobre nós ali, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor que visita o seu povo. Devolvi o microfone ao irmão, dirigente do culto, e voltei a sentar no banco. Mas não tinha como, irmãos, era muito poder, era uma visitação de Deus sobrenatural naquele lugar. E eu me alegrei muito, mas lá no meu coração, embora muito alegre com aquela experiência sobrenatural que eu tive naquela noite, dando ali os meus primeiros passos, pregando a palavra do Senhor, eu só queria entender o que o Espírito Santo havia feito. Por que ele parou o carro? Por que ele não permitiu que a gente fosse naquele congresso? Por que ele nos reteve ali naquela igreja? Por que ele nos permitiu estar ali? Por que ele permitiu que o irmão me desse a oportunidade para estar ministrando a palavra sem que ele nem me conhecia? Mas, quando acabou o culto, nós saímos para fora. Eu me lembro que a esposa do pastor local daquela igreja, ela veio até a mim
e falou assim: meu irmão, eu preciso te contar um testemunho. Falou: olha, Deus, por sua misericórdia, usou a sua vida com muito poder hoje aqui para revelar aquela irmã e trazer a cura para ela. E ela me disse: eu vou contar para você o que se passa com aquela irmã, que você apontou o dedo para ela e entregou aquela revelação de Deus para ela. Falou: olha, aquela irmã, aquela jovem senhora, ela tem uma doença hereditária, os seus rins estão completamente comprometidos e ela está em estágio terminal. E hoje ela não congrega aqui conosco, ela congrega em uma outra denominação. Mas ela queria participar de um culto, mas ela não podia devido ao seu estado físico. Então a irmã dela que congrega aqui com a gente e que mora bem próximo daqui, resolveu trazer ela aqui para que ela pudesse participar desse culto. E ela me disse: você está vendo esses irmãos aí todos de terno? Falou: todos eles são obreiros, todos eles são pregadores. E todos eles estavam aqui neste culto. Falou: mas aprove a Deus trazer você aqui e te dar essa palavra. Porque se Deus tivesse usado um desses obreiros, se Deus tivesse dado essa palavra, essa revelação para um desses obreiros que conhece a vida dela, que conhece a doença dela, que conhece a situação dela, ela não teria recebido como uma palavra de Deus. Deus trouxe você aqui, que nunca veio nesse lugar, que não conhece a vida dela, que não sabia a vida dela, para trazer esta cura para ela, trazer esta revelação para ela. Ela falou assim: se alegra, Deus usou a sua vida e usou a sua vida poderosamente. E tempos mais tarde eu tive a oportunidade de estar com aqueles irmãos, de congregar novamente com eles, e eu pude ouvir o testemunho daquela irmã que foi curada milagrosamente pelo poder de Deus. É assim que o nosso Deus trabalha, é assim que o nosso Deus opera maravilhas. Isso foi no ano de 2002, 23 anos se passaram e até hoje eu encontro a minha amada irmã e nós nos alegramos e nos lembramos daquela experiência. Olha só o trabalhar de Deus. Muitas das vezes eu quero fazer aquilo que está no meu coração, eu quero fazer as coisas do meu jeito, mas o Senhor Jesus Cristo, ensinando Nicodemos sobre o padrão do reino de Deus, sobre o estilo de vida do reino de Deus, sobre o conceito do reino de Deus, ele fez questão de alertar a Nicodemos dizendo: o vento assopra onde quer, ninguém ouve a voz dele, ninguém sabe de onde ele está vindo e ninguém sabe para onde ele está indo. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido irmão, haja sensibilidade, haja percepção, haja comunhão, haja interação com o Espírito Santo para poder andar segundo a vontade dele, segundo o padrão dele. Simplesmente nós precisamos manter as nossas vidas consagradas com muita humildade, submissão, mansidão e deixar que o Espírito Santo nos domine, nos leve para onde Ele quiser, faça conosco e através de nós aquilo que Ele bem quiser e que toda a honra e toda a glória seja dele, para que nós venhamos crescer e nos desenvolver na presença do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida neste dia que se chama hoje. Deus continue usando a sua vida, dirigindo você, e o conselho que eu te dou é isso: seja leve, seja submisso, seja completamente rendido ao Espírito Santo e ao poder dele e se prepare para ter experiências sobrenaturais com ele. Deus te abençoe e continue usando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.